Glória a Deus. Enquanto os conectados à Radical estão indo então para o prédio anexo, eu gostaria que você continuasse aí, podemos dizer assim, nesse ambiente, nessa atmosfera que Deus criou nesse lugar, onde a paz tem reinado no seu coração. Amém, igreja? Mas eu gostaria que você prestasse atenção agora por um momento, você não conversasse mais com a pessoa que está ao seu lado. E quando o pastor Marcos estava aqui, no momento do louvor, o Espírito Santo falava ao meu espírito que hoje é uma manhã de decisão, que hoje é uma manhã diferente da manhã que você teve, de repente, ontem, ou domingo passado, quando vocês estavam no momento do louvor. Eu fui lá atrás, há mais de 28 anos atrás, quando eu coloquei meus pés numa igreja como essa. Não foi aqui na Nova Vida, foi de um outro ministério, mas eu cheguei ainda novo. A minha casa, eu não tinha paz, pelo contrário, é um lar de destruição, um lar de discórdia, de tudo de ruim que você possa imaginar. Meus pais não criam em Deus, se apegavam a deuses, mas nós sabemos que só existe um Deus. Sabemos que só existe um Deus que é fiel. Mas eu lembro que eu fui participando dos encontros, fui recebendo algumas palavras. No começo, assim, o que eu mais esperava não tinha ainda acontecido. E eu achava que para mudar, uma mudança de vida viria só através de Deus. Na realidade, Deus está pronto para mudar a vida de todos. Você recebe isso? Mas só que existe a nossa parte. Existe a nossa decisão. Existe a nossa vontade de querer mudar. A nossa vontade de querer, de fato, virar a chave. A nossa vontade de dizer, não, a partir de hoje, dessa data, eu sou de Cristo. A partir de hoje, eu sou aquilo que Ele sempre idealizou, aquilo que Ele sempre sonhou ao meu respeito. Nesse dia que acontece a mudança, nesse dia que acontece a transformação. E eu espero que para você que ainda está podemos dizer assim, no caminho dessa decisão de transição, você que ainda está nessa transição, eu espero que o dia seja hoje. Eu espero que você saia daqui não mais para ser o mesmo, não mais para ser a mesma. Eu espero que você saia daqui para declarar de fato, de verdade, que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui na igreja, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, no ônibus, no carro, aonde quer que você esteja. Que essa seja a sua confissão de fé. Que essa seja a sua confissão de fé. Que o Espírito Santo coloque isso no teu coração, no teu espírito. Não saia daqui para ser a mesma pessoa. Não saia daqui para participar de mais um encontro. Não faça da casa do Senhor um clube, onde você vem se encontrar com os amigos e nada acontece. Mas que seja um lugar onde você pode, de repente, entrar aqui quebrado. Porque eu acredito que durante a semana, todos nós temos os nossos desafios. Quem tem desafios? Nossa! Essa semana, para mim, foi uma semana de desafios. Mas o interessante, que domingo passado, eu falei, Senhor, não tem nada marcado, não tem nada certo para essa semana, mas eu creio que o Senhor está no controle de fato.
E eu creio que alguma coisa vai acontecer, o mês vai fechar diferente. O mês vai fechar diferente. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu trabalho com vendas. Então eu tenho que ter. Quem trabalha com vendas, mata o leão a cada dia. Mas eu não podia aceitar que aquele mês fosse um mês tão ruim. E eu falei, o senhor está no controle. Na segunda-feira eu recebi uma ligação e disse, Mário, estou vindo de São Paulo, na quarta-feira estou chegando no Rio e a gente vai fazer um pré-atendimento. Igreja. Quando Deus está no controle, não tem demônio, não tem inferno, não tem medo, não tem palavras que bote para baixo, nada que possa impedir o poder dele de se manifestar em nossas vidas. Pois bem, 3 dias nós tivemos um pré-atendimento, quarta, quinta e sexta. Esses 3 dias foi mais do que um mês. Então, por que isso acontece? Isso não acontece porque, o pastor Mário, ele é diferente. Não, ele é pastor. Antes de ser pastor, eu sou filho, sou ovelha. Eu também tenho meus momentos, que às vezes bate o medo, que às vezes bate a insegurança. Todos nós temos esses momentos. Eu costumo falar que eu não sou um super-homem, nenhum pastor é super-homem. O pastor também tem seus traumas, as suas lutas. Mas nós entendemos que Deus, Ele está sempre à frente de tudo. Que Deus, quando nós usamos a nossa fé, quando nós colocamos a nossa fé em prática, Ele vem. Quando você coloca em prática, Ele vem. Por isso vale a pena confiar. Mas esse Deus que trabalha na vida financeira também salva, também transforma, também leva uma pessoa pecadora a viver em santidade. A fé é para isso também, e Ele faz isso acontecer. É claro que Ele não toma a decisão por você. Ele te mostra o caminho, mas a decisão é nossa. Ele te mostra o que você tem que fazer, Ele aponta o caminho. Agora, se eu ou você vamos seguir, aí é uma outra situação. Mas eu creio que você está aqui nesta manhã para obedecer a Deus. Eu creio que você está aqui nessa manhã para mudar de vida. Eu creio que você está aqui nessa manhã para sair de uma forma diferente deste lugar. Minha noite não foi muito boa. A minha noite não foi como eu queria, pastor, eu não consegui dormir. Saiba que essa noite ela já foi para o mar do esquecimento. Viva o que Deus tem para você. Viva tudo que Deus tem para você. E nesta manhã eu quero falar do segredo da fé. A fé tem um segredo, e ela é revelada para os filhos. E eu tenho aqui filhos, eu tenho filhos de Deus aqui neste lugar, filhos santos neste lugar. A fé é para você. E essa fé foi Deus que colocou dentro do seu espírito. Não é uma fé natural. Não é uma fé que vai levar você amanhã para trabalhar. Essa fé é natural. Você vai entrar dentro do carro, vai pegar, vai ligar a chave, vai ligar o carro, melhor dizendo, e vai para o seu trabalho, para a sua empresa. Você crê que vai chegar lá? Ou vai pegar um ônibus, você crê que vai chegar lá? Ou vai de metrô, você crê que vai chegar lá? Ninguém vai perguntar ao motorista de ônibus se ele realmente tem certeza que o ônibus vai chegar no destino. Você entra sem perguntar. Fé natural. Agora, a fé que te trouxe hoje aqui neste lugar não é a fé natural. A fé que te trouxe aqui neste lugar é a fé de Deus, dentro do seu espírito.
Essa fé que te trouxe aqui neste lugar é a fé que, quando você coloca em prática, acontece a cura para quem está doente. Eu não sei se temos aqui pessoas doentes, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai ouvir a palavra, e a fé vem do ouvir. No momento que você for dando ouvido à palavra, vai acontecer uma mudança no seu interior. A doença, ela vai perder o espaço, em nome de Jesus. Essa tristeza, ela vai perder o espaço, em nome de Jesus. Esse problema que você está atravessando, a fé, ela vai trazer a solução, em nome de Jesus. A fé tem um segredo. Por isso, eu gostaria que você agora só pensasse no que Deus tem para você. Esqueça o mundo lá fora. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu vejo uma unção neste lugar. Eu sinto uma unção, Pai, neste lugar. Continue derramando, Pai, esta unção. Continue derramando o Teu Espírito. Continue derramando a Tua presença, Pai. Ela vem sem medidas. Nós não cremos em porção dobrada, não. Nós cremos em algo que vem sem medida, no Teu Espírito que vem sobre nós sem medidas. Em nome de Jesus, Pai. Eu não estou aqui para falar o que vem da minha mente. Não, Senhor. O que eu aprendi, não, Senhor. Eu estou aqui para falar o que o Senhor, meu Pai, quer que seja manifestado ou falado nesta manhã. Eu não quero falar nada que venha de mim, mas tudo que venha do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu já declaro através da Tua palavra libertação, eu declaro cura, eu declaro, Senhor, salvação, porque a fé, Pai, ela tem todo esse pacote, ela traz a salvação, ela traz a cura, ela traz a mudança, ela traz a transformação. Ah, Deus, em nome de Jesus, Pai, que haja crescimento nesta manhã, que haja crescimento nesta manhã, que o segredo da fé seja revelado, Pai, como o Senhor já tem revelado, Senhor, como já tem sido revelado, Pai, em nome de Jesus, que assim seja, Pai, amém. Abra sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 17. Vamos falar um pouquinho desse segredo da fé. E não tem exemplo maior do que esse, de falar de Jesus. Como eu gosto de falar de Jesus. Como eu gosto de dar exemplos do Mestre. No versículo 14, diz assim: e quando chegar a multidão, aproximando-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Versículo 16: e trouxe aos teus discípulos, e nada puderam fazer ou curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou sarado. Então os discípulos, aproximando de Jesus, em particular, porque ficaram envergonhados, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E Jesus lhe disse: por causa da vossa fé.
ou incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiver de fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele há de passar. E nada vos será impossível. Olha para mim, palavras do Mestre para os discípulos que estavam envergonhados pelo fato de não ter conseguido resolver um problema que era para ser resolvido. Imagine você, vamos voltar lá atrás, um homem desesperado, era a situação desse pai, o filho lunático, um filho endemoniado, completamente endemoniado, precisando de libertação. Aquele pai, na mente dele, acredito eu que ele pensou da seguinte forma: vou levar para aqueles que estão sempre com Jesus, e eles vão resolver o problema. E eles que têm fé vão expulsar o mal. Mas, para a decepção desse pai, quando levou aquele jovem até os discípulos, nada os discípulos puderam fazer. Mas eu pergunto a você, eles não ouviram os ensinamentos? Eles não estavam a todo instante ao lado de Jesus? Não viam Jesus curar a muitos? Não viram Jesus libertar a muitos? Por que falharam? Por que permitiram daquela situação acontecer? É claro que Jesus, ele revelou o problema. O problema não estava no pai. O problema não estava no filho. O filho estava endemoniado e estava precisando de ajuda. Mas o problema estava na fé, ainda pequena, dos discípulos. Mas o interessante é que Jesus depois, você fala, pastor, como é que pode? Ele compara, ele chama a atenção, e depois diz, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, como tamanho, comparando, de um grão de mostarda. Como é que pode isso? Uma semente tão pequena. Ele é isso aí. Imagine você, Jesus falando, e eles conheciam muito bem essa semente. Jesus disse, se você tiver uma fé como essa aí, você não tem ideia do que vocês são capazes de fazer. Igreja, e eu falo para você nesta manhã, se você tiver uma fé do tamanho desse grão de mostarda, o tamanho desse grão de mostarda, melhor dizendo, a Bíblia diz que nada será impossível. Nada será impossível. Ah, pastor, mas com uma fé desse tamanho. Aí está o segredo. É claro que Jesus, é da vontade dele, que nós, como igreja, viemos então crescer na fé. Tem como a fé crescer, pastor? Sim. Tem como a fé desenvolver? Sim. Essa semente é pequena, tão pequena, mas tão fértil. Como plantada, é a menor semente de todas. No entanto, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças. Esse é o potencial dessa pequena semente, que eu acredito que a fé dentro de nós, ela começa assim. Mas quando permitimos de Deus agir, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Ela vai se tornando cada vez maior. Essa semente que é tão pequenina, quando é semeada, ela se torna exatamente como uma árvore robusta. É assim que acontece quando você começa a entender isso. Quando você começa a entender a importância da fé. E é crucial que a sua fé cresça, igreja. É crucial que você mude de level.
vai mudando de level, de nível. É crucial. Você não pode, eu não posso ser o mesmo de ontem. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver uma experiência? Geralmente, quando a pessoa sofre uma decepção, é nessa hora que se vê se houve de fato um desenvolvimento na fé. Porque se a pessoa, no momento difícil, no momento de obstáculo, no momento de desafio, se ela recua, ela prova que ela ainda tem sido menina ou muito menino na sua fé. Mas se ela entende que aquele desafio surgiu para ela fazer a sua fé crescer, para ela fazer a sua fé ser cada vez mais maior, ela não corre do desafio, ela não arreda do desafio, ela encara o desafio. E isso aí faz com que ela vença esse desafio e, uma vez aparecendo outra, ela continua vencendo e crescendo em fé. E fazendo da fé um estilo de vida. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas na crise tiveram que mudar de profissão? Quantas pessoas que na crise que vivemos tiveram que mudar a sua rotina? Ah, pastor, mas teve aqueles que continuaram, estão insistindo. Mas tiveram aqueles que tomaram uma outra posição, falaram, não, peraí. Com meu Deus eu posso tudo. Com meu Deus eu sou capaz de alcançar montes. Com meu Deus eu sou capaz de vencer isso. De iniciar uma nova profissão e dar certo, porque essa fé está dentro de mim. Essa fé está no meu espírito, e eu posso, porque tudo eu posso, porque Ele tem me fortalecido. Eu não vou temer o amanhã, porque Ele é o meu Deus. Eu não vou temer o que pode acontecer, porque Ele está no controle da minha vida. Entenda, igreja, isso é fé. Isso é fé. Eu tenho muitas experiências para contar, mas eu falo para você, eu não corri de nenhum desafio. Nenhum. Eu não me esquivei de nenhum deles, porque a minha fé está em Deus. A minha fé está nesse Deus vivo. E essa fé faz crescer o meu relacionamento com Ele. Você já viu aquele pai? Eu não sou pai, por opção, não sou pai. Possa ser que um dia eu seja, mas eu não sou pai. Mas, geralmente, eu tenho pai. Nos meus momentos mais difíceis como garoto, sempre que eu precisava do meu pai, ele estava ali para me aconselhar. Do jeito dele. Mas nunca me deixava só. Claro, conselhos às vezes que, na época não tinha Cristo, nem ele, então ele ainda está nesse processo ainda, mas eu lembro que estava sempre do meu lado, isso me fortalecia. Mas hoje, nós temos o nosso Pai, que Ele não está somente do nosso lado, Ele está dentro de nós. O Pai, se a gente entrar no fogo, Ele entra com a gente. Quando eu falo no fogo, eu estou me referindo a algumas coisas que surgem do nada. Desafios que surgem do nada. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra desses homens que foram ameaçados? Esses homens que colocaram sua vida em risco. Porque quando o rei Nabucodonosor mandou construir a imagem, veio uma ordem dizendo, todos, quando tocar os instrumentos, todos vão ter que se prostrar diante da imagem. Se não se prostrar diante da imagem, o que vai acontecer? Serão lançados na fornalha. E esses homens, certo de que Deus é Deus,
certo de que Deus não falha. Quando tocou os instrumentos, esses homens não se prostraram diante da imagem. Qual foi o prêmio que ganharam? Fornalha, 7 vezes mais. 7 vezes mais ardente ali, queimando. Os homens que foram jogar esses homens na fornalha, esses homens morreram. O fogo era muito forte. E esses homens, dentro da fornalha, você já conhece a história, eram 3. E já se esperava, acabou. Olha lá, ó o Deus deles, nada pode fazer por eles. Não foi essa a história, porque lançaram 3, e quando foram ver, tinham 4 circulando, 4 homens ali, dentro da fornalha, andando normalmente, sem medo, 4 homens crendo no poder do Altíssimo, 4 homens crendo no poder de Deus. Igreja, quando que você vai crer mais no Deus que você vive? No Deus que vive dentro de você. Eu respiro esse Deus. Eu respiro. Quando? Eu tenho pessoas aqui que já tomaram decisões, mas eu sinto no meu espírito que ainda tem pessoas aqui que tem que tomar uma decisão na vida. Você precisa. Isso depende. A fé, você vai precisar da fé para tomar essa atitude. Eu não sei o que é, mas você sabe. Você precisa usar a sua fé para vencer isso. De repente você está estranhando. Pastor Mário está nervoso? Não estou nervoso, é porque quando eu falo da fé é assim mesmo. Algo acontece aqui dentro. Eu não consigo dominar. É o Espírito Santo. Quando eu falo dominar, gente, não é que eu vou ficar pulando aqui não, porque é meninice, mas é algo que vem do alto. Isso é intimidade com Deus. Isso é intimidade com Ele. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, vamos lá. Ainda tenho tempo para a gente meditar. Capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Ele diz assim, no versículo 6, ora, sem fé é impossível agradá-lo. Aí eu também vai dizer agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por isso eu acredito muito, igreja, que é impossível manter um relacionamento com Deus sem fé. É impossível manter um relacionamento com Deus sem fé. Você vai andar sobre as águas e vai se afundar. Você vai entrar na fornalha e vai se queimar. Você vai ser lançado na cova dos leões e os leões vão tragar. Mas com a fé, o leão não pode te tocar. Com a fé, o fogo não vai te queimar. Com a fé, você não vai afundar. Você vai andar sobre as águas. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você, de repente, está aí pensando, mas e quando eu tenho aquelas quedas, pastor? Quando acontece, de repente, eu estou ali, eu acordo muito bem e tal, daqui a pouco eu dou lá uma queda, de repente eu dou lá permito que alguma coisa aconteça e me deixe triste. Olha para mim. Você pode até cair, mas existe um Deus poderoso que te levanta. Existe um Deus poderoso que te estende a mão e diz, vem, filho, porque eu sou contigo. Vem, que eu seguro nas tuas mãos. Você recebe o diagnóstico de morte, e tem um Deus que diz, eu sou a cura para a tua doença. Eu sou o remédio. Eu sou o remédio. E deixa eu te falar uma coisa, quanto à doença. Quanto
todas as vezes que eu me deparar com uma pessoa doente, eu vou orar pela cura. Eu vou orar para ela ser curada sempre. Porque é da vontade de Deus que aconteça a cura. Eu não vou orar, Senhor, prepara e leva. Não. Eu não vi Jesus orando para preparar ninguém e levar. Pelo contrário, eu vi Jesus mandando o morto sair do túmulo. Depois de 4 dias cheirando mal. Eu não vou. A pessoa pode estar nas últimas. Pastor, e se morrer? Amém. Como é o nosso Senhor, levá-la ou levá-lo. Mas enquanto estiver respirando, enquanto estiver ali, com esperança, com fé, eu vou orar para ela se levantar, para ser curada, quer seja câncer, AIDS, HIV, seja o que for. Eu vou orar, porque eu creio no Deus que cura, porque eu creio no Deus que arranca a dor, que arranca sofrimento. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Eu creio nesse Deus. E aí, de repente, você me diz, pastor, o senhor falou tudo isso, mas como é que eu faço para a minha fé crescer? Como eu faço a minha fé crescer? Aí nós temos 3 coisas que é necessário, igreja. Não corra disso, não. Não procure outro caminho. Aí, a fé ela tem um segredo. E um dos segredos da fé é a obediência. Obediência. Receba isso para a tua vida. Seja obediente. Abraão, sai da sua parentela. Abraão, eu estou falando, eu vou fazer de você uma grande nação. Sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Nossa, que isso? Que loucura! Já pensou se eu falo para você agora? Deixa a sua casa, deixa o seu apartamento e vai para um lugar que Deus vai te mostrar amanhã. Ah, pastor, você não me leva mal, não. Porque a fé é inteligente, né? A gente vai alegar isso. Mas foi isso que Deus falou com Abraão. É porque hoje a gente vive numa outra situação. Mas foi isso que Deus falou com Abraão. Ele obedeceu? Sim. E quem foi Abraão? Meu Deus. Meu pai. A promessa que Deus fez a Abraão, nós recebemos todas elas. Pela fé. Por intermédio do primogênito, por intermédio daquele que se entregou na cruz. As bênçãos de Abraão vêm sobre nós através de Jesus. É fé. Isso é fé. O que eu devo fazer então, pastor? Para a fé crescer. Isso é uma das primeiras coisas que tem que acontecer. A fé vem pelo ouvir, igreja. Não tem como você crescer na fé sem ouvir a palavra. Não tem como você crescer na fé, você não tendo tempo para meditar na palavra. Para meditar na palavra. Você ouvir o que Deus tem para você. Mas hoje, a vida é tão agitada. Tão agitada. Mas se nós fizermos um esforço a mais, teremos tempo para ouvir a voz do Altíssimo. Quando eu leio essa palavra, o autor fala no meu espírito. É diferente de um livro, de quadrinhos que você lê. Quando você lê essa palavra, sai dela espírito. Poder. Poder. Então eu quero dizer para você que a sua fé ela é alimentada pela palavra de Deus. A tua fé não é alimentada, olha para mim por gentileza, a oração é importante? Muito. Mas tem gente que ora muito e lê pouco.
ora muito e ouve pouco. Você precisa se alimentar dessa palavra. Pastor, quantas vezes durante a semana? Todos os dias. Todos os dias. Não comemos, não nos alimentamos fisicamente todos os dias. Não tomamos o café, almoço, temos tempo para a janta, enfim, todos os dias. Por que não para a palavra? Essa palavra tem que ser prioridade em nossas vidas. Tem que ser prioridade na sua vida. Tem que ser prioridade na sua vida. Esse é um dos segredos. E você pode ler, então, depois a referência. 1 Timóteo, capítulo 4. Uma outra coisa que tem que acontecer, e isso eu quero alertar a igreja. Sabe por que muitas pessoas ainda não conseguem falar em línguas? Por falta de fé. Que isso, pastor? Sim, porque elas entendem que quando o falar em línguas, o anjo desce e fala por ela. Quem fala em língua é você. Quem fala em línguas é você. Pastor, mas eu vou ficar copiando. Quando eu cheguei na igreja, eu confesso para você que eu ficava assim, ó. Eu falei, cara, que língua é essa que esse cara está falando? O que esse cara está falando aqui? E eu tentava até imitar, né? Falei, caramba, não sei imitar, mas a fé é para ser colocada em prática. Você não vai estar imitando ninguém. Você vai estar só edificando o seu espírito, porque dentro de você habita o poder do Altíssimo. Se você pensa que não, sabe por que nós, às vezes, temos fracos no nosso meio? Por falta de edificar o espírito. Eu não duvido que nós temos pessoas aqui que se não vigiarem, deixam de falar em línguas um mês. Qual foi o último dia? Pastor, hoje, glória a Deus. E outra coisa, o falar em línguas, pastor, é só como está aqui naquele louvor, né, pastor? Meu Deus, quando o pastor Marcos começa a louvar, pastor, quando o pitch, quando o ministério de louvor, pastor, que manifestação, que olha, aí eu falo, pastor, pastor, aí o fogo vem, pastor, me seguro para cá, olha, pastor, o negócio fica. Deixa eu falar uma coisa para você, você não depende disso para falar em línguas. Você pode falar em línguas dentro do seu carro. Você pode falar em línguas lá no seu consultório. Você pode falar em língua na sua empresa. Você pode falar em línguas no banho. Tomando banho. Tomando banho, pastor? Que isso? Pastor, isso é pecado. Falar em línguas assim? Tu acha que o Espírito Santo fica para fora do banheiro quando você entra? Eu não creio nisso. Eu creio no Espírito Santo, que quando eu vou tomar banho, Ele vai comigo. Quando eu vou almoçar, Ele vai comigo. Quando eu vou para a loja, para a empresa, quando eu vou vender, Ele vai comigo. Eu creio nesse Espírito Santo, que está 24 horas comigo, aonde quer que eu vá. Eu creio nisso. Essa semana, quando eu trabalho sozinha, fica mais fácil, né? Eu digo assim, eu estou dentro do carro, tenho mais liberdade para ficar orando. Aí quando eu trabalho com alguém que às vezes é um amigo de trabalho, então geralmente é eu que levo, enfim, para os lugares, então fica difícil. Aí esse amigo de trabalho, ele sabe que eu sou pastor. Nossa. E ele fica provocando, né? Tem aquele amiguinho sem graça, que sabe que você é da igreja, aí fica lá, e aí, olha aí, fulano, olha lá, não sei o que é. Aí passa a mulher, olha lá, pastor, lá. Nossa. Mas no espírito eu estou repreendendo, Senhor, repreende o demônio que está usando esse cara hoje. Porque o cara está deixando de ser usado, meu irmão. Sério, igreja? Não tem gente que é usada? Alguém conhece? Não precisa levantar a mão muito alto, não, faz só assim, ó. Pastor, você não sabe de nada. Tem um pastor que tem hora que o demônio fala assim, ó, chega, não quero mais te usar, de tanto que ele usa o demônio. Então, mas essas coisas assim, vai ter uma hora
que ele vai me dar uma oportunidade. E quando ele abre a guarda, eu, pum! É isso aí. Aí ele, é isso aí. A minha fé tem que contaminá-los. A minha fé tem que contaminar aquele que ainda não tem. A sua fé tem que crescer, igreja, ao ponto de atingir outras pessoas. Então fale línguas, não tenha medo, fale línguas, não tenha medo. Uma outra coisa, igreja, e isso, a semeadura tem que fazer parte das nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa, o dizimar é um ato de fé. É um ato de fé. O dizimar é um ato de fé. Por isso que você, às vezes, sente essa resistência. Porque você separa aquilo que você entende, que é uma devolução para o nosso Deus, porque tudo pertence a Ele. Amém, igreja? Somos mordomos. O carro que eu tenho é do Senhor, Ele me emprestou. A casa que eu estou morando é do Senhor. Tudo é dEle, tudo vem dEle. Tudo vem dEle. A roupa que eu estou vestido é dEle. Prova que é dEle, que quando canta a sua pedra lá em cima, tu não leva nada. Ah, pastor, ultimamente, sinceramente, eu tenho andado, tenho cabisbaixo, que eu acho que estou cantando minha pedra lá em cima. E se cantar, amém, glória a Deus, vai com Deus. Você está com Ele. Mas você não leva nada. Nada. Nada, 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 nada. Então, tudo é dele. Então, o dízimo, a oferta, os problemas que surgem e você se levanta contra. Aí Jesus compara essa fé como o grão de mostarda, que cresce. Que cresce. E eu quero dizer para você nesta manhã, que esse poder que há nessa palavra, esse poder que há nessa palavra, ela faz coisas, melhor dizendo, extraordinárias acontecerem. Não tem limite. Eu quero dizer para você, que toda vez que você ouve essa palavra, ouve e coloca em prática, ela traz resultados. Resultados que você sequer pode imaginar. Nessa passagem de Atos, capítulo 14, vamos ler Atos, capítulo 14. Nós vemos aqui um outro exemplo de fé e da importância de você estar de fato ligado o que Deus quer falar para os seus filhos. No versículo 7, diz assim: e ali pregava o evangelho, Paulo e Barnabé. E estava sentado em Listra certo homem, leso dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9, este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E saltou e andou. Olha para mim, igreja. Paulo pregando o evangelho. Paulo falando da palavra de Deus. Ouviu falar daquele homem que estava ali recebendo tudo aquilo que estava sendo falado. Tudo aquilo que estava sendo imprimido dentro dele. E o Espírito Santo quer saber nessa manhã, você tá ouvindo o que ele tem falado? Você tem colocado em prática o que ele tem falado ao seu espírito? Porque se você estiver colocando em prática, se prepare. O céu é o limite. O céu é o limite. Se prepare. Vendo a fé desse homem, ele foi curado. Pastor,
Mas foi Paulo que curou o homem. Foi Paulo que fez o milagre acontecer. Foi Paulo que declarou a cura dele. Sim, Paulo foi um instrumento. Mas aquele homem foi curado pela sua fé. Por isso, igreja, olha para mim. Depende mais de você do que de nós pastores. Você não depende de mim para crescer na fé, crescer em fé. Se você ouvir essa palavra, isso vai se tornando algo notório na tua vida, esse crescimento. Paulo fez 3 coisas que eu gostaria de pontuar. Pregou o evangelho, foi o que está escrito. Percebeu que o homem tinha fé para ser curado e mandou um homem se levantar, e ele obedeceu. Paulo fez isso. Mas o homem também fez 3 coisas. Ouviu. O que o homem fez? Ouviu. Estava atento. Deixa eu te falar uma coisa. Percebe-se isso, tá? A igreja, tudo acontece para você não prestar atenção no que o pastor fala. Às vezes vem um cansaço, às vezes vem um sono. Tudo acontece para você não ouvir. Às vezes aqui, ó, uma palavra está sendo liberada aqui, e às vezes você acaba ficando distraída ou distraído. Mas a Bíblia diz que ouvindo, ele ouviu a palavra. Segunda, ele teve fé para ser curado e foi curado. Terceira, levantou-se e fez o quê? Igreja, tem momentos na sua vida que isso vai ser necessário. Tem pessoas que ficam às vezes assim, sentada, pensando, lamentando, chorando, o que vai ser de mim? E agora? Perdi o emprego, fulano me deixou, o que eu vou fazer? Tem momento que o Espírito Santo fala assim, para de chorar. Levanta e anda. Levanta e age. Age, porque o choro, esse choro, eu costumo dizer que tem pessoas que querem que Deus sinta a peninha dela. Não, Senhor, tenha pena, tenha dó de mim, tenha pena de mim. O Senhor sempre perguntou, o que queres que eu te faça? Uma vez o milagre acontecendo, ele sempre falava, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Por quê, pastor? Porque, igreja, esse é o evangelho. E nesse evangelho, que são boas novas, esse evangelho tem poder. Ele tem poder. Por isso que é inadmissível que uma pessoa entre aqui e saia da mesma forma. Uma vez que ela está recebendo a palavra, tem que acontecer mudança, tem que acontecer transformação. O evangelho transforma. Se não transformou, está acontecendo alguma coisa que tem que ser corrigida. Ele transforma. Ele transforma. A pessoa não fica a mesma, não. Ele transforma. Se não está acontecendo, vamos lá. Você tem que agir mais a sua fé. Você tem que agir mais a sua fé. Ele transforma. E eu quero deixar essa última reflexão para a gente fazer uma oração. E eu gostaria que você pensasse muito nisso. Quando você resolve em seu coração alimentar-se continuamente da palavra, perceberá que a sua fé crescerá para capacitar a receber maravilhosas promessas de Deus. Que Deus tem concedido àqueles que creem. Então, igreja, olha para mim. Tem muita coisa para o Senhor fazer nas nossas vidas. O Josué, depois de ter conquistado muitas terras, Josué olhou, aí pensou o seguinte, conquistei tanto. Estava lá Josué já quase a sua pedra sendo cantada, cansado. Deus falou assim, tinha muito ainda para conquistar. O que aconteceu na tua vida até agora não é nada.
diante do que Ele ainda vai fazer. Ele é um Deus do impossível. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida. E ninguém vai impedir. Então, igreja, saia daqui com essa palavra no seu espírito. A fé vai te levar ao lugar que Deus já preparou. Existe um lugar que Deus já preparou para você. Existe um lugar que Deus já preparou para você. E essa fé, nesse Deus vivo, vai te levar a este lugar. Igreja, 2019 ainda não terminou. Não abaixa a guarda, não abaixa o seu escudo, continue lutando. 2019 não foi ainda. Vamos lutar com a fé que Deus colocou no nosso espírito. E eu quero dizer a última palavra. Que Deus, igreja, te abençoe rica e abundantemente.